Boa noite, pessoal. Estamos voltando aqui para a complementação da aula, né? Sobre o Enem, né? A oficina de Enem, a oficina de 0 a 100 para o Enem, né? A gente vai concluir a segunda parte aí, tá bom? Deixando aqui os quadros abertos, né? Como a gente tinha falado aqui sobre a questão do estudo, né? Vamos fazer a passagem aqui de tudo, né? Como a gente tem que começar, comentei para vocês o que a gente tem que abordar, né? Onde a gente tem que ter motivações e se ligar na vontade, no planejamento, na organização, e também lembrando que tudo isso faz parte de um processo de estudo para eu chegar no objetivo. E esse processo de estudo é dividido em fases: fase inicial, intermediária e fase final, tá? E para eu me encaixar todo nesse processo, eu tenho que estar com um estado físico positivo. Então, esse estado físico ele se baseia no estado de lazer, o estado de alerta, que é o estado efetivamente daquele aluno ou candidato que vai estudar, e o estado de rigidez, que é o estado de aquele candidato ou aluno que tem uma preparação física, né? Aí a gente comentou um pouco da fase inicial, que é a organização, a juntada de material, olhar o edital lá, né? A gente comentou um pouco aqui superficialmente sobre os cronogramas semanais, onde a gente tem que encaixar a questão do lazer, da atividade física e a questão dos horários. A gente comentou também sobre a questão do cronograma anual, do efeito onda, né? Onde a gente passa por todas as matérias, tá? E, por fim, a matéria que ficou para falar agora nessa segunda aula, né? Que é a complementação, né? É a complementação dessa parte final aí, né? Que a gente vai comentar sobre o cursinho, né? Sobre a preparação. Então a gente vai falar sobre o que? Hoje a gente vai complementar aqui, vai falar sobre cursinhos, aplicativos, né? E sites. Bom, gente, é notório que quando a gente se prepara, é de extremo valor para o candidato ou aluno que ele tem uma preparação, né? Então, quando eu tenho que usar? Para que eu tenho que usar? Eu estou estudando na escola, eu preciso? Depende, né? Então, eu quero comentar aqui passo a passo, tá? Então, quando eu estou na escola, presume-se que todo aquele bojo de estudo que a escola me dá, né? Me assessora é suficiente. Nem todas as escolas têm esse papel de preocupação, né, com o candidato, o aluno, né, e também a estrutura da escola também não tem um desempenho muito bom para dar uma base ao aluno. Então, nesse ponto, é comum que os alunos procurem um reforço, né? Então, se sua escola ela se preocupa, ela te dá um suporte, né, para que você realmente consiga atingir o Enem, aí você entra em outras partes que é o que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então, o cursinho, o que é o cursinho? Bem, o cursinho ele é um preparatório, né? Vou circular aqui para todo mundo ver aqui, tá? Ele é um preparatório, tá? E ele serve para dar suporte àquele aluno que está há muito tempo sem estudar ou para suprir falhas na educação escolar do aluno, né? Lembra que eu falei que às vezes a escola ela não tem uma base, não tem uma estrutura educacional que vá suprir essa necessidade do aluno. Aí realmente cabe ao aquele aluno procurar um cursinho, né? Porque o cursinho vai te dar essa base para que você tenha um apoio legal para poder você atingir esse êxito, né? Então, é aconselhável que o aluno procure, né? Lembrando que normalmente esses cursinhos, né, que os candidatos têm,
a pessoa que trabalha, ela não consegue, né? Então, a gente tem que começar a perceber isso. O cursinho, ele tem, normalmente, é um período integral, ou ele consome parte de um horário noturno, entendeu? Então, o aconselhável é você mudar esse aspecto. É aconselhável. Se a pessoa realmente suporta aquela quantidade de horas após o horário de trabalho, né? E tem gás para poder manter, ok, vamos seguir para frente. Eu fiz muito isso, né? E tô vivo aqui, graças a Deus, e consegui atingir o que eu queria, tá? Então, tipo assim, mas se você vê que não dá, hoje a gente tem ferramentas que possibilitam, né? Possibilitam que o aluno possa estudar de uma forma mais remota, né? E essa pandemia mostrou isso pra gente, que é possível, né? Então, tipo assim, o cursinho ele serve para dar esse apoio para o aluno, né, que quer fazer o Enem, mas que tem uma escola deficitária em relação à sua educação, ele quer ter esse reforço, mas ele também tem que ter aquele tempo para estudar, certo? Tempinho maior para poder conseguir ter êxito, né? E, como eu falei, esse curso, esses cursinhos, eles têm uma carga horária bem mais extensa e normalmente são presenciais, né? E os aplicativos? Os aplicativos, gente, ele é um som e a gente enxerga como um suporte, tá? Ele não é um cursinho, ele é um suporte. Ele serve como uma como é que se diz? Um banco de dados, né? Só que, na verdade, ele é um banco de exercícios, onde você acessa, vê conteúdos pequenos, mas tudo é bem resumido, né? Que a gente não pode contar como um curso, né? Completo. Então ele vem com um banco de exercícios, né? Ele serve para te dar algum suporte a algum item, como vai falar sobre questão da botânica, ele fala sobre tipos de plantas, né? Angiospermas, gimnospermas. Então são coisas superficiais, não, ele não se aprofunda, né? Então os aplicativos ele servem para isso. Já os sites, né? Que é onde a gente quer comentar aqui, ele já tem um suporte de curso, certo? Por quê? Com o advento do ensino à distância, várias plataformas de ensino se adequaram a dar esse suporte, né, aos alunos que não dispunham de tempo para ir para um cursinho, né? As pessoas trabalhavam, não tinham tempo, tinha turnos e retornos, então ficava complicado para esse aluno ir para uma escola ou para um cursinho se preparar. Então, pensando nisso e com o advento da tecnologia, né, se possibilitou que esse aluno tivesse acesso a essas ferramentas, né, educacionais, né? E como fala aqui no próprio texto, né, que os sites possuem estrutura maior, né, com aulas, cronogramas e simulados, tá? E tem o objetivo de dar apoio ao aluno semelhante aos cursinhos, mas de forma mais dinâmica, no momento mais adequado, né, e disponível para o aluno. Significa o quê? Que o aluno, no momento que ele tiver um espaço oportuno dentro da rotina do horário, ele vai fazer o horário de almoço dele. Ele comeu ali rapidinho, certo? Conseguiu aquela meia hora, 40 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai abrir seu celular, vai abrir seu computador, né, seu tablet, enfim, e vai ter acesso a essa aula, né? Então, vai viabilizar para ele uma preparação que em outra época não teria, né? Então, isso para mim é universalizar o conhecimento, né? Tornar que aquele aluno que está se preparando para o Enem, que trabalha, possa ter acesso a um preparatório. Lembrando que o custo desse preparatório, né, nos sites, ele tem um custo um pouco menor do que um cursinho, né? Então, dependendo da característica de cada um, porque a gente sabe que muitos alunos não se adequam à questão do ensino EAD, né? E sofrem muito com isso, né? Eu,
eu, por experiência, até percebo que muitas vezes essa dificuldade não é com o site ou com a forma de dar aula, realmente é a falta de percepção das ferramentas de internet, de saber usar, né? E essa realidade eu vi muito isso aqui em casa, né? Minha esposa, minhas filhas, como estudavam no presencial, tiveram que se adequar à questão do EAD, tiveram muita dificuldade em usar essas ferramentas. Mas, enfim, voltando a isso aqui, a gente pode perceber que é universalizar o conhecimento. Então, para aquele aluno que é disciplinado, que consegue estudar e não tem tempo, e quer estudar e sabe que tem uma ferramenta acessível para ele fazer esse Enem, os sites, os cursos de sites são ideais, gente, ideais para que vocês consigam, né, atingir o objetivo de vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, preparar o cronograma. Gente, o preparar o cronograma, ele, como eu falei para ele que a gente ia fazer uma abordagem bem maior, né? Então, quando eu vou montar esse cronograma de estudo, eu tenho que observar vários fatores, né? O primeiro fator que eu tenho que observar aqui é eu ser, né? Eu tenho que ser honesto com a minha realidade de tempo. Então, eu tenho que fazer um cronograma onde eu observe o tempo que eu tenho de sobra. Às vezes, e isso já foi comprovado que aquela pessoa que tem muito tempo normalmente não usa ele adequadamente. Aquelas pessoas que têm um tempo curto efetivamente potencializam esse pequeno tempo para que eles consigam estudar, tá bom? Então, no todo, o que a gente tem que observar aí? A gente tem que observar na montagem do cronograma, principalmente o que a gente está aqui com o cronograma semanal, observar, né, que o meu estado de alerta, o que é o estado de alerta que eu falei? É o momento vigente de estudo, né? Eu tenho que estar sempre focado, sempre ligado, né? E nesse ponto, né, da montagem do cronograma, eu tenho que me atentar à questão do estado físico. Estado de alerta é onde eu vou conseguir colocar nas melhores horas, onde eu vou somar com maior qualidade o estudo, o meu estado de alerta mais efetivo. Nos momentos de cansaço, no momento que eu estiver muito estressado, que a gente chama de descanso, eu faço o meu livre. O que é o meu livre aqui, ó? Circulando aqui, ó. O que é meu livre? Livre é o estado de lazer, de higiene mental, certo? Aqui, ó. Livre, certo? Então, a gente tem que se ligar nisso aí. É esse estado que a gente tem que ficar preocupado. E minha atividadezinha física para me manter forte, né? Aguentando tranca ali, firme e forte. Qual é? É a minha academiazinha aqui, ó. Ó, a minha academia aqui. Então, gente, é isso que a gente tem que se preocupar, tá? Aqui ela aqui, ó, funcionando. Tá vendo? Tudo isso tem que ser adequado ao estado de alerta. Viu aqui que no domingo, normalmente o domingo é um momento de repouso, né? É um momento de estado de lazer, certo? Aí o que o indivíduo, o aluno que montou esse cronograma, o que ele fez? Colocou procurar intensidades menores no fim de semana, leitura, né? Então, quer dizer, o estado de alerta dele sofreu uma reduzida, tá? Para a atividade de estudar, mais abrandada aqui aos domingos, né? Então, tudo isso tem que ser observado para que você tenha essa percepção do que você vai fazer. Não adianta você botar só estudo, só estudo, só estudo aqui. Ah, professor, eu vou estudar isso aqui tudo, ó. Não vou ter folga, vou estudar tudo, tudo, sem folga. Tudão. Aí o que acontece? 2 meses depois você não tem mais gás. Então tem que ser devagar. Tem que ser honesto com você, certo?
aqui que eu tenho que entender aqui, gente. Isso aqui é o cronograma anual, né? Então, o que eu tenho que observar, como eu falei aqui? O mês 0 é o preparatório. O mês 0, gente, é o mês que eu faço, vamos dizer aqui que janeiro, né, é o mês 0. É o mês onde começa o quê? O que começa aqui? A fase. A fase o quê? Fase inicial. Fase inicial, gente. É o mês 0, ó. Mês 0 aqui, ó. Mês 0, certo? A fase inicial, tá? Onde eu vou preparar, fazer aquele aporte de material, certo? Para que eu comece a estudar, tá? Então, as fases posteriores à fase inicial são chamadas de fase o quê? Esse F aqui tá meio feiozinho, né? Intermediária. Ó, vou botar aqui, ó, intermediária, ó. Um Nzinho aqui, ó. Intermediária, gente. É a fase onde que eu efetivamente intensifico o meu estado de alerta, tá? Estado de alerta, quando eu falo em relação ao cronograma de estudo, é o estado de efetivo estudo, tá bom? Então, esse mês aqui que eu começo a estudar é chamado de mês 1, para você se organizar. Então, próximo mês é o mês 2, e assim sucessivamente. O mês da prova, normalmente do concurso, vamos dizer que seja o mês de junho, né? Um exemplo aqui, o mês de junho seja o mês do concurso. Aí o que eu tenho que fazer aqui no mês de junho? É o mês com uma significação diferente. É o mês X, é o mês ó, mês X. Esse mês X aqui é onde é o foco, é o principal, onde eu tenho que me adequar, certo? E é sempre primordial, gente, quando a gente monta uma estrutura de estudo, né, que a cada 2 meses a gente faça uma revisão, certo? A gente faça uma revisão, desculpa aqui, a gente faça uma revisão, gente, ó, revisão, tá? Vou botar aqui rapidinho, só para a gente entender aqui que a cada 2 meses a gente faz uma revisão das matérias que a gente está estudando, porque a gente sabe que no processo de ensino-aprendizado, normalmente a gente começa a esquecer as coisas. Se você está efetivamente fazendo, né, os exercícios, os simulados, é notório que a gente vai ter o êxito. Então, as matérias de humanos, as matérias que a gente tem o nome de chamar por decoreba, né, que hoje já não é mais assim, a gente tende a esquecer. Então, essas revisões bimestrais, elas são boas para reativar, reavivar essas questões, tá bom? E comentei aqui com vocês, cara, 2 meses, né? E outra coisa, gente, que a gente tem que se atentar aqui é o cumprimento de metas. Se eu estipulei terminar a matéria em 2 meses, né? Matemática, eu tenho aqui, ó, matemática aqui, ó, matemática. Nesses 2 meses aqui, ó, eu tenho que cumprir, certo? Ó, os 2 meses aqui, ó, tenho que cumprir, entendeu? Porque se eu não cumprir, eu vou estar me negando, né? Me tolindo de chegar ao meu objetivo, que é a aprovação, tá bom? Então, tudo isso foi feito para vocês terem um entendimento de como fazer, como estudar, como ter êxito, tá? Então, respeite as metas estipuladas dentro do período de planejamento, que é a fase inicial, né? Para que você tenha êxito, tá bom?
Aí, como eu falei, a fase intermediária, gente. Essa fase intermediária é a fase onde eu vou efetivamente estudar, né? E eu coloquei alguns tópicos aqui que é importante para a pessoa adequar, tá? Para a pessoa observar. Onde o estudante ele executa todas as ações planejadas na fase inicial, né? Tudo que ele planejou lá na fase inicial, ele vai agora executar na fase intermediária, tá bom? E eu coloquei alguns pontos aqui muito bom, né? Que muitos fazem isso, né? É nessa fase intermediária que eu tenho que adequar o meu cronograma aos meus problemas, tá bom? Às vezes você fica doente, às vezes você sai do trabalho, então eu tenho que ir adequando as minhas necessidades pessoais à rotina do cronograma, tá? E como eu falei aqui, sempre cumprindo as metas pré-estabelecidas, tá? Outra coisa que é muito bom que o aluno candidato se mantenha, desculpa que eu estou um pouco gripado, né? É a pessoa se manter motivado, senhores. Manter motivado é muito bom, ó. Motivado, você tem que se motivar, você tem que pensar que está no curso, que você já está lá dentro. Então se mantenha motivado. Pegue, lembre de todo o sacrifício que seus pais fizeram, que você fez para estar ali. Se motive. Mova-se, tá? E uma coisa que é muito importante que eu fiz quando eu estudava e aprendi é chamado hora de estudo real. O que é a hora de estudo real? Gente, a hora de estudo real é quando eu estou estudando aqui efetivamente, aí eu começo a pensar naquilo que me distrai. Naquele momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar, certo? O cronômetro, o relógio, porque ali eu não estou estudando. Às vezes você diz assim, mãe, eu estudei 10 horas, 8 horas. Será se você realmente estudou as 10 horas, 8 horas? Então você tem que incluir esse termo aqui, hora de estudo real. É quando eu estou estudando, onde a mente vaga, a cervejinha com os colegas, é a saída, é a viagem, você começa a pensar. Então, naquele momento, se você tiver um controle de tempo, você para o seu cronômetro, isso estimula você voltar para o seu estado de alerta, para o estado de estudo, entendeu? Então, se atente a essa hora de estudo real, tá? E a fase final, gente, que é a fase que é a conclusão de tudo, né? O que a gente tem que se atentar aqui? A gente tem que se atentar, manter-se calmo, pois o inimigo não é a concorrência, sim a prova, tá? Procurar dormir cedo antes. Acho que todo mundo tem que ter essa percepção. Não é mais você dar aquela carga de estudo pesada, né? Vá um dia anterior à prova, né, no local, visualizando qual o trajeto, como você tem que chegar, quais dificuldades possivelmente você vai enfrentar, né? E o tempo que você leva. Usar roupas leves, tá? Durante a prova, como eu sempre falo aqui, você tem que iniciar a prova sempre pela matéria mais dominada ou a mais fácil, né? Depois a redação. Lembrando que a matéria dominada, ela é para ser feita rapidamente, né? Aquela que você tem mais domínio, né? Ou é a mais fácil. Não perder tempo, né? Todo mundo acha que sabe isso aqui, mas não faz. Não perder tempo demais em uma única questão. Viu que complicou? Pula para outra, cara. Marque sempre ao lado do numeral da questão risco, identificando que falta fazê-lo. Isso gera uma organização na execução da prova, entendeu? Como você está fazendo. E uma coisa que eu sempre fiz e acho que todo mundo faz, que eu já comentei e às vezes lendo alguns livros, é não deixe para marcar o cartão resposta no final, certo? Você tem um limite sonoro, um limite mental que 40 minutos efetivamente você tem que estar marcando o seu cartão, tá bom? São dicas assim muito importantes, tá? Vou circundar aqui para vocês entenderem, ó, tá? 40 minutos, tá? Pular quando a questão ficar muito complicada, ó, pule. Então são essas coisas assim, tá bom? E aquele bizu que eu falei para vocês, tá? Eu tô aqui com a questão aqui, tal.
Ah, tá difícil. Eu responder, ó, faz um traço do lado. Aí vai para outra questão aqui. Oh, desculpa. Vai para outra questão. Apagar aqui, né? Ficar bonitinho. Vai para outra questão, gente. Vai para outra questão aqui, ó. Tá aqui essa questão, né? Ó, marca um traço, ó. Vai para outra aqui, vamos dizer que é outra. Marca o traço aqui também, né? Isso significa que na passagem das provas, das questões, você deixou essa questão para fazer depois. Então, quando você terminar todo o processo das provas, você vem aqui e olha essa aqui com mais tempo, porque você fez um equilíbrio do tempo e viu que sobrou esse tempo no final. Então, o que você faz? Você olha essa questão com mais preparo, com mais detalhe. Opa, essa aqui é essa aqui mesmo. Aí, o que você faz? Você marca um X, ó. Aí todas as questões que você for resolvendo, né, você marca um X. Isso significa o quê? Que você concluiu aquela questão ou você chutou aqui, né? Qualquer uma delas. Só que no processo de folheamento da prova, você vai olhar, você vai ter um senso de organização na realização dessa prova. E não vai deixar nenhuma questão em branco, tá bom? E assim, espero estar colaborando com vocês todos aí, principalmente o pessoal, né, da escola, tá? Espalha de matéria, tá bom? E eu agradeço a todos aí, muito obrigado aí pela aula aí, foi de grande valor esse período aí na escola, né? E espero ter colaborado de alguma forma para o sucesso de vocês para o Enem. Muito obrigado e até a próxima.